Na prática, né? Voltando à minha fala anterior, é normal mulher ser constipada. É normal ir ao banheiro 3 vezes na semana, né? E eu tento sempre trazer a diferença do normal e do comum. É comum porque ela ouve com frequência, e isso não é uma coisa estranha. Mas não é normal porque não era para ser dessa forma, né? E hábitos, eu fiz até no story de hoje. Para você ter resultados surpreendentes, você tem que fazer coisas surpreendentes. Mas, às vezes, essas coisas surpreendentes é o básico que você não começou a fazer. Então, não queira um cenário de um impacto de uma coisa muito diferente, porque a coisa bem feita, o dever de casa feito todo dia, vai trazer o resultado que você precisa. Então, abrir mão de prazeres é muito difícil. Abrir mão do açúcar no café, do pãozinho com manteiga, do queijo e iogurte, a granola, as séries da TV à noite ao invés de uma boa noite reparadora. A atividade física como deve ser feita entre o aeróbico e o isométrico. O movimento é importante, mas o treino vai fazer a diferença. O treino é aquele movimento intencionado dentro de uma estratégia para fazer correção metabólica. Eu preciso saber de uma composição corpórea, quanto de gordura eu tenho e quanto de massa muscular eu tenho. Mas o que isso tudo tem a ver com o intestino? O intestino depende do cenário e do contexto onde ele habita. Como a gente não pode separar o corpo em pedaços, né? Quando eu atuava só com endocrinologia, era muito feliz, eu ouvia isso das minhas professoras. É ótimo chegar um paciente com problema de tireoide, porque você pede um TSH e um T4 livre, e se tiver alterado, dá um hormônio tal. E se não tiver, tá tudo bem, não é tireoide. Então, olha como a gente precisa contextualizar, porque até muitas vezes o intestino preso é um problema da tireoide. Então, se a gente, como profissional da saúde, não abraçar a nossa responsabilidade em transformar vidas sendo educadores, a gente cai no hábito do prescritor, fragmentando aquela queixa no exame, de repente até um parasitológico, não está com nenhum, não está com verme, não está com nenhum parasita, não está com nada. Hidratação, alimentação, atividade física, sono reparador, a alimentação é quem chega no intestino primeiro, né? Então, toda uma história familiar é válida, mas a cultura sendo lapidada, excluindo o que dificulta, deixando espaço para entrar o que ajuda, isso vai muito além e é difícil, a gente sabe. Eu ouvi uma frase esses dias, se fosse fácil seria sacrifício, né? Mas não é. Mas o segredo disso tudo é informação. Porque a informação te dá a oportunidade de negociar escolhas. E você vai ver a consequência que você suporta ou não. Quando os pacientes me perguntam, isso é certo ou errado? Olha, teoricamente, seguindo por aqui, o desfecho é esse. E pelo outro lado, é esse. Qual resultado você convive? Qual é a sua escolha? Porque a escolha depende dos valores, né? O que é importante para você? É melhor o prazer fugaz daquele pão quentinho com manteiga e um queijinho? Ou a gente tem que resolver esse intestino, esse humor, essa memória? Então, esse é o contexto para mostrar que o intestino vai muito além. Né? Então, essa coisa de trabalhar conceitos é muito legal, né? Eu também aprendi com um amigo em comum que nós temos, que uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que o outro entende. Então, se a gente quer ser educador, quer ser comunicador, eu tenho que me preocupar no que o outro está entendendo. E esse outro é o paciente, né? Então, se a gente for pegar que nós somos sobreviventes de uma pandemia, que é uma realidade, o fato de ser ativo fisicamente fez com que pessoas internassem menos pela Covid-19  8 vezes. Então, o indivíduo que era ativo moderadamente, de leve, atividade física de leve a moderada, porque tem uma classificação para isso, internava 8 vezes menos do que um paciente sedentário, ou que tivesse um comportamento sedentário.
para ver a importância da atividade física, de leve que seja, para esse sistema imunometabólico que começa no intestino. Né? 80%, 85% do nosso sistema imune está dentro daquelas placas de tecido linfático que tem dentro do intestino. E é lá que a gente modula a resposta inata. Né? Se eu tenho uma resposta inata robusta, eu utilizo menos a minha resposta adaptativa. E isso a gente perde com o envelhecimento. A não ser que cuide, a não ser que trate. Senão nós vamos ter jovens com idade cronológica de 25 anos e idade biológica de 40. Da mesma maneira que nós vemos pessoas gerontinas, né, 70, 80 anos, e que têm uma idade biológica de 50. A gente tem pacientes assim, graças a Deus. E saúde, tem para variar, uma mulher, né? São brilhantes pesquisadoras. Janile Aires, ela publicou artigos fantásticos durante a pandemia, onde ela coloca que saúde precisa ser mantida. De quanto em quanto tempo? Todo dia. Se você acordou, se você se alimentou, você está trabalhando sobre a sua saúde. Não existe nada mais que um ser humano faça na vida que comer. São 3,5 a 7 toneladas de alimento. Alimento é informação. Que tipo de informação você está colocando para dentro de si? Porque só entra pela sua boca para você comer aquilo que você permite, aquilo que você escolhe ou aquilo que você possa. Né? E isso, eu brinco com os alunos, né? Você tem dentro de você 2 cães. Um bravo, feroz, e outro mansinho, delicado, dócil. Qual dos 2 sobrevive? Aquele que eu nutri. Aquele que eu alimentar. Todo mundo fala que é o bravo. Todo mundo fala que é o bravo. E aí é aquele que eu nutri. Então, se eu estou fazendo escolhas que não são favoráveis para essa saúde, para essa longevidade saudável, né? Para esse envelhecimento livre de doença crônica, que o que mata 78% das pessoas no mundo é doença crônica. Você falou que viajou agora, né? Já tem 4 países no mundo onde câncer é a primeira causa de mortalidade. Né? E isso vai aumentar, a gente sabe disso pelo menos há 5 anos, porque a maior parte dos cânceres que mais estão matando hoje tem fundo metabólico. O sistema imune participa disso.